Ele sente a conexão, ele sabe que algo nele está mudando, mas ao mesmo tempo, resiste. O despertar do divino masculino para a união é um dos momentos mais intensos da jornada das chamas gêmeas. E entender esse processo pode ser a chave para transformar a dinâmica entre vocês. Mas como saber se ele está realmente despertando? Será que ele já percebe a conexão da mesma forma que você? E o que pode estar atrasando esse processo? Hoje, vamos desvendar tudo isso para que você compreenda os sinais e saiba como essa transformação acontece. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a sua visão sobre a jornada. No início, ele pode não entender o que está acontecendo. Algo dentro dele desperta, mas a mente racional tenta resistir. De repente, sentimentos intensos tomam conta, pensamentos sobre você surgem sem aviso. E ele começa a questionar tudo o que acreditava sobre amor e conexão. O divino masculino, muitas vezes, passa por esse despertar de forma silenciosa. Ele sente um chamado interno, uma força puxando-o para algo maior. Mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido o faz recuar. Será que isso é real? Será que ele está pronto para essa entrega? Os sinais começam a aparecer. Sonhos recorrentes, encontros sincronizados, uma sensação inexplicável de que algo precisa mudar. Ele pode até tentar ignorar, mas quanto mais resiste, mais forte a energia se torna. É nesse ponto que a batalha interna começa. Ele luta contra sentimentos que parecem maiores do que ele, contra um desejo profundo de se render, mas que ao mesmo tempo assusta. E você? Já percebeu esses sinais no masculino? Será que ele já está despertando e só não sabe como lidar com isso? Os sinais de que o divino masculino está despertando são sutis no começo, mas se tornam cada vez mais evidentes. No início, ele pode sentir uma inquietação, um desconforto com a vida que antes parecia suficiente. De repente, os velhos hábitos já não o preenchem, e ele sente um vazio inexplicável. Ele começa a ter sonhos intensos e recorrentes, muitas vezes com a sua presença. Mesmo que tente ignorar, sente sua energia ao longo do dia, como se estivesse sendo constantemente lembrado de algo que não pode mais evitar. Outro sinal forte é a busca por significado. O masculino desperto começa a se interessar por espiritualidade, autoconhecimento e propósito. Ele pode não admitir isso abertamente, mas sente um chamado interno para entender o que está acontecendo com ele. Você já percebeu ele fazendo perguntas diferentes? Já sentiu que, mesmo à distância, algo mudou na energia dele? A resistência também faz parte do processo. Ele pode se afastar, tentar distrair-se com outras coisas, mas nada parece preencher o espaço que essa conexão ocupa. Os gatilhos emocionais se intensificam e ele começa a perceber que fugir só prolonga a dor. E o mais revelador, ele sente um desejo profundo de ser melhor. Sem que você cobre, ele começa a mudar, a querer evoluir, a buscar respostas que antes nem passavam pela sua mente. Isso não significa que ele já esteja pronto, mas sim que o despertar começou. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar atrás. Os desafios internos que o divino masculino enfrenta durante o despertar são intensos e, muitas vezes, solitários. Ele não entende completamente o que está acontecendo e pode sentir que está perdendo o controle da própria vida. Tudo aquilo que antes parecia seguro e previsível começa a desmoronar. Seu mundo interno entra em colapso porque ele percebe que as antigas crenças e comportamentos já não fazem sentido. O primeiro grande desafio é o medo da vulnerabilidade. O masculino foi condicionado a ser forte, racional e a esconder emoções. Mas, diante da energia da chama gêmea, ele sente tudo com uma intensidade que nunca experimentou antes. Isso o assusta. Ele pode tentar bloquear esses sentimentos, se convencer de que não é real ou que é apenas uma fase. Mas, no fundo, ele sabe que algo mudou para sempre. Outro desafio crucial é a batalha entre o ego e o coração. O ego diz que ele deve continuar como está, que essa jornada não faz sentido, que não vale a pena arriscar. Mas o coração sente o chamado, sente a verdade dessa conexão. Ele se vê preso em um conflito interno, onde parte dele quer correr e parte dele quer se entregar.
Você já sentiu que ele se aproxima e, de repente, se afasta? Essa oscilação acontece porque ele ainda está tentando encontrar um equilíbrio dentro de si. Além disso, o masculino enfrenta o peso das feridas do passado. Ele pode carregar traumas emocionais de relacionamentos anteriores, da infância ou até mesmo de vidas passadas. Essas dores não resolvidas emergem com força quando ele se aproxima da chama gêmea, porque essa conexão tem o poder de trazer tudo à tona para ser curado. Isso pode fazer com que ele se isole, tentando lidar com essas emoções sozinho. Ele sente que precisa ser forte, que não pode mostrar fraqueza, e isso dificulta ainda mais o processo. A jornada do masculino também é marcada pela pressão da responsabilidade. Ele sente que precisa estar preparado antes de dar um passo em direção à união. Mas o que significa estar pronto? Ele acredita que precisa ter estabilidade financeira, emocional e espiritual antes de se permitir viver essa conexão. Esse peso pode fazer com que ele adie a entrega, acreditando que precisa resolver tudo sozinho antes de aceitar o que já é inevitável. E por fim, ele enfrenta o desafio de aceitar a transformação. O despertar do masculino não é apenas sobre o amor romântico. É uma jornada de expansão da consciência, de quebra de padrões e de uma nova visão sobre si mesmo e sobre a vida. Mas aceitar essa mudança exige coragem. Ele precisa abrir mão do que é confortável para dar espaço ao novo. Ele precisa confiar no desconhecido. E esse é um dos maiores desafios que ele pode enfrentar. O feminino tem um impacto profundo e direto no despertar do divino masculino, mesmo quando não percebe. Sua energia, suas emoções e até seus pensamentos influenciam essa jornada. Essa conexão vai muito além do físico. É uma ligação energética intensa, capaz de acelerar ou bloquear o processo. Mas como isso acontece? E será que, sem querer, o feminino pode estar dificultando essa transformação? O primeiro grande ponto é a energia da entrega. O masculino sente tudo o que acontece no campo energético da chama gêmea. Quando o feminino está ansioso, desesperado ou preso na necessidade de controle, ele sente essa pressão, mesmo que não entenda racionalmente. Isso pode fazê-lo fugir ainda mais. Mas quando o feminino se acalma, confia na jornada e libera a expectativa, o masculino sente esse alívio. Ele passa a ter mais espaço para processar suas emoções sem a sensação de estar sendo pressionado a mudar antes de estar pronto. Outro aspecto essencial é a cura das próprias feridas. O feminino costuma ser mais consciente da jornada, mas isso não significa que já tenha superado todas as dores. Muitas vezes, ele ainda carrega medos de abandono, rejeição ou sentimentos de não ser suficiente. E como essa conexão é um espelho, o masculino reflete essas inseguranças. Se o feminino carrega o medo de que ele nunca desperte, essa energia chega até ele e cria resistência. Mas quando o feminino se fortalece internamente, o masculino também sente essa segurança e se abre para o despertar. A forma como o feminino se posiciona na conexão também é crucial. Se ele entra em um padrão de espera, colocando toda a sua felicidade na chegada do masculino, isso cria um bloqueio. O despertar não acontece por pressão externa. Ele ocorre quando há espaço para que o masculino sinta o chamado da alma. Quando o feminino se empodera, vive sua vida com autenticidade, se expande e brilha sem medo, o masculino sente essa energia e se sente atraído por ela. Não por obrigação, mas porque é essa vibração elevada que desperta a parte dele que quer evoluir e se entregar. Outro fator essencial é o perdão e a compaixão. O processo do masculino não é fácil, e muitas vezes ele se distancia, nega a conexão ou até magoa o feminino no caminho. Mas isso não significa que ele não se importe. Significa que ele está lidando com batalhas internas que talvez nem consiga explicar. Quando o feminino compreende isso e solta as mágoas, sem alimentar ressentimentos, ele cria um espaço de cura. A energia do amor incondicional é o que realmente ajuda o masculino a confiar no processo e se permitir sentir. Mas o feminino também precisa ter cuidado com um grande erro: confundir amor incondicional com tolerar padrões tóxicos. Amar o masculino incondicionalmente
não significa aceitar menos do que merece. Não significa esperar eternamente por alguém que não demonstra esforço para evoluir. O verdadeiro amor incondicional começa pelo amor próprio, quando o feminino estabelece limites saudáveis e se mantém firme em sua própria jornada. Ele inspira o masculino a fazer o mesmo. E, por fim, o grande segredo: o feminino não precisa fazer nada para consertar o masculino. Ele não precisa explicar, ensinar ou insistir. O que realmente desperta o masculino é ver o feminino brilhando na sua essência, sendo quem ele realmente é, sem medo. Quando ele sente essa vibração, percebe que a transformação é possível, que o amor pode ser seguro e que ele pode se permitir evoluir. E é assim que o despertar acontece. O que acontece quando ele finalmente desperta? Quando o divino masculino finalmente desperta, a energia da conexão muda completamente. É como se ele passasse por um portal interno, onde tudo aquilo que antes parecia confuso, assustador ou distante começa a fazer sentido. Ele começa a enxergar a chama gêmea com mais clareza, sem tantas barreiras emocionais, sem tantos medos impedindo a entrega. Mas como isso se manifesta? Quais são os sinais mais evidentes? E será que o feminino está realmente preparado para essa fase? Um dos primeiros sinais é que ele para de fugir. Aquela necessidade de se afastar, de negar a conexão ou de tentar ignorar o que sente, simplesmente desaparece. Em vez disso, ele começa a querer entender, explorar e até buscar o feminino de forma mais consciente. Isso não significa que ele já tenha todas as respostas ou que esteja 100% pronto para a união, mas significa que ele não está mais resistindo ao chamado da alma. Outra grande mudança está na forma como ele lida com suas emoções. Antes do despertar, o masculino costuma reprimir sentimentos, evitando olhar para suas próprias dores. Mas quando ele desperta, começa a se abrir para esse processo de cura. Ele pode ter momentos de introspecção profunda, crises existenciais ou até desabafos inesperados. Tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento e da aceitação da conexão. Ele percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho e que sentir não é uma fraqueza, mas sim um caminho para o crescimento. O masculino desperto também começa a agir de forma mais alinhada com sua missão de alma. Ele sente um chamado forte para mudar de vida, para seguir sua verdade, para se libertar de situações que não fazem mais sentido. Isso pode envolver mudanças profissionais, de estilo de vida ou até mesmo no círculo social. Ele deixa para trás o que não ressoa mais e busca um caminho mais autêntico. Essa transformação muitas vezes acontece de forma intensa e rápida, porque ele finalmente sente que pode confiar na própria intuição. Mas talvez a mudança mais significativa seja a forma como ele enxerga e trata o feminino. Se antes ele via essa conexão como algo avassalador, agora ele começa a reconhecê-la como algo sagrado. O respeito cresce, a admiração se intensifica e ele sente um desejo genuíno de se tornar alguém melhor. Isso não significa que tudo será perfeito ou que ele já saberá expressar tudo o que sente com facilidade, mas significa que ele não está mais em negação. No entanto, essa fase também pode trazer desafios inesperados. O feminino esperou tanto por esse despertar que, quando ele finalmente acontece, pode sentir medo. Será que ele vai continuar nesse caminho ou vai recuar? Será que o feminino está pronto para recebê-lo de volta, sem carregar mágoas do passado? O grande segredo é que a energia da conexão precisa estar equilibrada. Se o feminino ainda estiver vibrando na dúvida ou na insegurança, isso pode gerar novos bloqueios. Por isso, quando o masculino desperta, o feminino também passa por um novo chamado, o chamado para confiar na jornada, sem precisar de garantias externas. Esse é o momento de soltar o passado, de liberar a necessidade de controle e de permitir que o amor siga seu próprio fluxo. Porque quando o masculino desperta de verdade, ele vem. Não porque o feminino o convenceu ou o pressionou, mas porque sua alma o levou até ali. E é aí que a verdadeira união começa. Quando o masculino desperta e a conexão entre as chamas gêmeas se torna mais clara, surge a grande questão: e agora? O que vem depois?
Esse momento é ao mesmo tempo emocionante e desafiador, porque não basta apenas reconhecer a conexão, é preciso saber como sustentá-la e permitir que ela cresça de forma saudável. Mas quais são os próximos passos? Como garantir que a jornada continue avançando? E será que ambos estão realmente prontos para essa nova fase? O primeiro passo essencial é integrar todas as lições que a jornada trouxe até aqui. Tanto o masculino quanto o feminino passaram por processos profundos de cura, transformações internas e ressignificações. Agora, esse aprendizado precisa ser colocado em prática. Isso significa que os velhos padrões de medo, fuga, apego e insegurança precisam ser deixados para trás. A união só se sustenta quando ambos conseguem manter a energia equilibrada e vibrar na frequência do amor, sem depender do outro para se sentir completo. Outro ponto fundamental é construir uma base sólida para essa nova fase da conexão. Isso não significa que tudo precisa acontecer rapidamente ou de forma intensa, mas sim que a relação deve ser nutrida com verdade, respeito e maturidade espiritual. Muitas chamas gêmeas, ao chegarem perto da união, acabam enfrentando novos desafios justamente porque ainda carregam expectativas irreais sobre o outro. A união não é o final feliz de um conto de fadas. É um compromisso diário de crescimento mútuo e evolução. A comunicação também se torna um pilar essencial. Agora que a energia entre os dois está mais aberta e fluida, é importante aprender a expressar sentimentos, desejos e limites de forma clara. O masculino, que antes tinha dificuldade em se abrir emocionalmente, pode precisar de tempo para se sentir confortável em compartilhar o que sente. O feminino, por outro lado, precisa praticar a escuta ativa e permitir que o masculino encontre sua própria voz na relação, sem querer conduzir tudo sozinha. Além disso, esse é o momento de alinhamento com a missão de alma. As chamas gêmeas não se reencontram apenas para viver uma conexão romântica intensa. Elas têm um propósito maior, algo que impacta não apenas suas próprias vidas, mas o coletivo. Isso pode se manifestar em projetos juntos, trabalhos espirituais ou simplesmente na forma como compartilham sua energia com o mundo. O importante é entender que a união não é um destino final, mas sim o início de um novo ciclo de aprendizado e expansão. E por fim, um dos passos mais importantes, a rendição total à jornada. Mesmo estando mais próximos da união, ainda existirão desafios, momentos de incerteza e testes do universo. O segredo é confiar. Confiar que tudo está acontecendo no tempo certo. Confiar que o que foi construído é real. Confiar que a energia do amor sempre vai guiar o caminho. A pergunta que fica é: você está pronto para dar esse próximo passo? Porque a união verdadeira não acontece no externo primeiro. Ela começa dentro de você.